Finalmente, depois de muito tempo utilizando o sensor de glicose Freestyle Libre e também de fazer muitos vídeos aqui para vocês de como que você pode usar melhor, como é que você pode entender essa tecnologia, eu sentei aqui e juntei as melhores dicas para você tirar o máximo de proveito desse sensor. A gente sabe que o sensor de glicose ele é muito caro, é um auxiliador do tratamento que nem todo mundo consegue de graça e muitas pessoas ainda pagam por esse sensor, inclusive eu sou uma delas, eu compro o meu sensor com o meu dinheiro e eu sei que a gente não quer investir R$239 em um sensor que não funciona e que não apresenta os valores certos e que, enfim, a gente não sabe trabalhar com essa tecnologia. Então hoje eu vim compartilhar com vocês as 5 melhores dicas para você tirar o máximo de proveito do seu sensor de glicose Freestyle Libre. Então, é uma dica de uma pessoa que utiliza há muito tempo, são dicas que realmente funcionaram muito para mim e que eu quero repassar porque eu sei que tem muita gente que quer começar a utilizar essa tecnologia, mas que quando usou se decepcionou muito e não entendeu muito bem como é que ela funciona. Então, quer saber mais sobre Freestyle Libre, quais são as melhores dicas para você utilizar e ter o seu dinheiro bem investido? É só continuar assistindo esse vídeo. A primeira dica, antes de começar todo esse vídeo aqui, é uma das melhores dicas que eu posso dar pra vocês. Eu sempre tinha muito problema quando eu colocava o sensor no primeiro e no segundo dia, mais ou menos, ele ficava muito instável, ele tava sempre apresentando glicemias tipo 40 ou apresentava uma glicemia de 180 e a glicemia da ponta de dedo tava normal e eu sempre fiquei muito confusa e sempre achei que realmente era isso mesmo que ia acontecer todas as vezes. O sensor dura 14 dias, só que dos 2 primeiros dias ele não funciona. E aí, eu tava conversando com um amigo meu, que é o Will, do Amigos e Diabetes, inclusive ele tem um canal aqui no YouTube. Will, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo, amigo, obrigado por essa dica, porque foi maravilhosa, ele já utiliza o sensor há bem mais tempo do que eu. E aí ele falou, Cássia, tenta colocar o sensor antes de fazer a ativação pelo menos 24 horas. Eu falei, como assim? Você faz a aplicação desse sensor, você coloca ele no seu braço, só que você só vai ativar pelo menos 24 horas depois. Eu falei, mas por que isso... O que será que acontece, né? E o que pode acontecer? A gente não tem certeza porque isso não é uma indicação do laboratório, tá? Isso não é uma coisa que você encontra na bula do sensor. O que eu fiz deu certo pra mim, todas as vezes eu tenho feito desse jeito. É que é o seguinte, parece que o sensor leva um tempo para ele se adaptar com o seu fluido intersticial. A gente sabe que a medição do sensor de glicose é diferente da medição da nossa ponta de dedo, porque a ponta de dedo é feita através do sangue, né? Do sangue, da glicemia capilar. E o fluido intersticial é outra coisa. Eles são mais ou menos a mesma coisa, mas não são a mesma coisa, porque o fluido intersticial tem outros nutrientes ali rodando e tal. Isso faz com que sejam valores diferentes mesmo. Ah, agora eu entendi! Só que, se você coloca o sensor e já faz a ativação, ele faz uma calibração muito louca e aí demora um tempo para ele entender como é que tá funcionando o seu fluido intersticial. Quando eu comecei a colocar o sensor, fazer a aplicação antes de fazer a ativação, eu senti que parece que ele se adapta melhor e essa 1 hora de calibração dele até o começo do funcionamento é muito melhor aproveitada, porque ele já tá meio que acostumado ali com o seu fluido intersticial. Eu acho que é isso que acontece. E, gente, desde então, ao invés de apresentar 40, 50 pontos de diferença da minha ponta de dedo, né, 50 miligramas por decilitro de diferença de glicose da minha ponta de dedo pro sensor, agora o máximo que apresenta é 20 miligramas por decilitro de diferença, só que somente em horários de glicemia mais instável. Por exemplo, acabei de comer, a glicemia tá subindo, aí ela apresenta 20 de diferença. Mas assim, gente, de resto, já teve diversas vezes que eu fiz a ponta de dedo e tava exatamente igual o valor que tava apresentando no sensor. Então, quem que não quer isso, né? Quem que não quer um sensor de glicose muito mais com uma acuracidade muito melhor? Eu quero. Então, eu comecei a fazer isso e desde então tem funcionado muito melhor para mim o sensor de glicose. A segunda dica é: não se desespere com as setas. Você que está começando a utilizar agora, ou você que já até utilizou 1 ou 2 sensores aí e teve um desespero na hora das setas e acabou aplicando insulina demais ou aplicando insulina de menos, ficou com medo, enfim.
Calma. Deixa eu te explicar como é que o sensor funciona. Se você for ler no próprio site da Abbott ou na própria bula, você vai ver que o sensor de glicose, ele não faz a medição a cada 2 ou 2 segundos. Ele não fica medindo o tempo inteiro a sua glicemia, apesar de aparecer aquele gráfico lá para você das últimas 8 horas. Ele faz uma medição a cada 15 minutos. As setas, elas estão ali para te ajudar a entender as atitudes que você toma e como essas atitudes impactam no seu tratamento, seja ela a aplicação de insulina, quanto tempo antes você tem que aplicar de comer, né, um carboidrato, enfim, a sua medicação oral, se você tá tomando, se ela tá realmente suprindo a sua necessidade, como que é a alimentação, como que aquele prato de comida reage no seu corpo para você poder saber como insulinizar de forma correta ou como os seus hábitos de vida no geral impactam na sua glicemia. E aí, a cada 15 minutos, o sensor faz uma medição. E pode acontecer de você, por exemplo, apliquei insulina em cima da hora, fui comer um prato de macarronada. A minha glicemia começou a subir desesperadamente. Logo, a seta ficou apontada totalmente para cima. O que acontece? Eu tenho que aplicar insulina de novo? Não necessariamente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Por quê? Se eu apliquei insulina para aquela macarronada e eu apliquei insulina em cima da hora, às vezes o carboidrato daquela macarronada caiu na minha corrente sanguínea antes da minha insulina começar a fazer efeito. Se eu aplicar de novo insulina para que aquela seta não fique mais totalmente para cima, o que pode acontecer é que quando a insulina começar a fazer efeito, aquele carboidrato que já estava no pico total de glicose no meu sangue vai começar a cair. Se eu aplicar mais insulina quando o carboidrato estiver agindo e a insulina ainda nem começou a agir, eu vou ter depois uma hipoglicemia. Então, gente, tenha consciência do que você está utilizando, do que você fez e também avalie as setas de forma fria e calculista. Porque se você se desesperar com as setas, você pode atrapalhar muito mais o seu tratamento do que ajudar. Então, o que tem que acontecer? Você vai precisar aprender como que funciona a insulina que você está utilizando. Cada insulina tem o seu tempo de ação. Eu tenho um vídeo sobre insulinas aqui no canal, que inclusive eu vou dar uma atualizada nele, porque já lançaram insulinas novas que tem uma ação um pouquinho diferente. E, enfim, você precisa saber o tipo de insulina que você está utilizando, você precisa saber o tipo de alimento que você está consumindo e como que ele impacta na sua glicemia, e sempre olhar as setas para entender que o Libre faz medições a cada 15 minutos. Então, se a seta está totalmente para cima agora, pode ser que ele fez uma medição há, sei lá, 12 minutos atrás, e quando ele for fazer uma nova medição, a seta pode estar estável ou pode estar caindo. Então, sempre tenha calma e entenda o que você está fazendo e estude sobre diabetes. A próxima dica é muito óbvia, mas nem todo mundo sabe o que está acontecendo. Use o seu sensor. Tem muita gente que coloca sensor de glicose e passa para medir 2 vezes por dia. Para que você gastou R$239 num sensor se você não vai usar ele várias vezes ao dia? Calma, eu não tô dizendo que só porque você tem um sensor você tem que fazer essa leitura 99 vezes por dia. Porém, se você vai fazer só 2 vezes, por que então você não tá usando só a ponta de dedo? Eu acho que é menos dinheiro gasto do que você pagar R$239 para medir só 2 vezes por dia, certo? Então, o que eu indico? Faça mais monitoramentos da sua glicemia. Você tem agora uma facilidade que é pegar um aparelhinho ou às vezes pegar o seu celular e passar no seu braço e ver quanto tá a sua glicemia. E não adianta você ter tudo isso na sua mão e você não usar. Então, tenta medir mais vezes a sua glicemia justamente porque você tá com o sensor, então usa ele. Além disso, a gente tem a próxima dica, que é avalie os seus gráficos com o seu médico. Muita gente não tem condição de pagar o Freestyle Libre para ficar usando o tempo todo. Eu, inclusive, às vezes não quero comprar um sensor porque eu acho que dá para usar meu dinheiro de outras formas. E aí, o que eu indico para você que não consegue utilizar o sensor sempre? Coloca pelo menos 14 dias antes da sua consulta com o seu médico. Porque aí ele vai sentar, vai avaliar os seus dados e assim ele vai conseguir te guiar melhor para um tratamento mais certeiro, um tratamento mais assertivo, para um melhor tratamento. Usando o sensor 15 dias antes da consulta, você vai ter 15 dias ali de dados
para que seu médico possa fazer ajustes no seu tratamento e possa te dizer o que você está fazendo certo e o que você pode melhorar. Então, se você não tem condição de comprar sempre o sensor, faça pelo menos isso antes da sua consulta médica, porque, querendo ou não, existe um padrão. Mesmo que sejam 15 dias diferentes da sua rotina, ainda existe um padrão glicêmico, ainda existe um padrão de aplicação de insulina, existe um padrão de contagem de carboidrato. E se você puder fazer isso, você vai conseguir sentar com ele e avaliar quais são os seus padrões e como que a gente pode melhorar o nosso tratamento. Então essa é a dica mais legal que eu posso dar para vocês. Se você não tem condição e quer, mesmo assim, ter acesso a esse gráfico, quer ter acesso a isso, tenta pelo menos um sensor antes da sua consulta, utiliza, segue a sua rotina normalmente, porque aí você mostra para o seu médico como que a sua rotina tem impactado no seu tratamento e como que você pode ajustar isso. Por último, mas não menos importante, essa dica eu acho que eu sempre dou aqui para vocês e eu quero repetir porque tem muita gente que não entende. Não deixe de fazer a ponta de dedo, mesmo utilizando o sensor. Por mais que o sensor esteja certinho com a sua ponta de dedo, que é o caso que tem acontecido comigo, se eu deixo de fazer a ponta de dedo, especialmente em ocasiões como hipoglicemia ou hiperglicemia, eu posso me lascar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer pelo menos 3 pontas de dedo ali e conferir quando estiver em hiperglicemia ou hipoglicemia. Porque, por mais que a diferença seja mínima da glicemia capilar, essa diferença mínima pode ser uma unidade de insulina a mais ou a menos, que vai fazer toda a diferença no seu tratamento e que pode colocar a sua vida em risco. Então não deixa de fazer a ponta de dedo, pelo menos ali só para verificar se o sensor tá mais ou menos próximo da sua ponta de dedo, e também porque tem um outro fator, gente. O sensor pode estar maravilhoso nos primeiros dias, só que ele pode do nada apresentar um erro. E esse erro, sabe o que pode acontecer? Pode ser justamente um sensor com defeito, que vai precisar exigir uma troca. Então eu coloquei, funcionou por 2, 3 dias, estava perfeito com a minha ponta de dedo, eu desisto de fazer ponta de dedo e o sensor começa a ficar doidão, eu não vou saber o quanto que isso não impacta na nossa glicemia, o quanto que isso não impacta no nosso tratamento, o quanto que isso não impacta na nossa qualidade de vida. Então faça a ponta de dedo só para você ter certeza que o sensor tá certinho com a sua ponta de dedo, ou que o sensor está funcionando, pelo menos que ele está funcionando corretamente. E sempre, antes de tomar qualquer atitude, seja para correção de hipoglicemia, seja para correção de hiperglicemia, faça a bendita da ponta de dedo, porque isso pode salvar a sua vida. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as melhores dicas que eu consegui reunir sobre o Freestyle Libre. Se você quer saber um pouco mais sobre esse sensor, me segue aqui nas redes sociais, porque especialmente lá no Instagram eu tô sempre falando sobre diabetes com vocês, compartilhando a minha rotina, e pode ser que surja uma caixinha de perguntas aí pra vocês. E também deixa aqui embaixo nos comentários qual a sua dúvida, porque quem sabe eu não trago um vídeo respondendo somente as perguntas de vocês. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo que me ajuda bastante na divulgação. Curte, me segue nas redes sociais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.